Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Em Resumo. Eu sou Ayrton Escobar do Jornal da USP e hoje a gente vai conversar com a educadora Janaína Maldoné, falando em nome do Observatório Covid-19 BR, a respeito da reabertura das escolas em meio à pandemia de Covid-19. Olá, Janaína, muito obrigado pela presença. O Observatório acaba de soltar uma nota técnica, né, a respeito desse tema, desse dilema da reabertura das escolas em meio à pandemia. Conta para a gente, por favor, quais são as recomendações que vocês trazem nesse documento. A recomendação é, em alta infecção por Covid-19, com colapso de atendimento, e nesse contexto que a gente vive hoje no Brasil, da pandemia de Covid-19, as escolas precisam permanecer fechadas. Tem um protocolo, por exemplo, do Centro de Controle de Doença estadunidense, que vai estabelecer que, quando o número de casos for maior de 100 casos por 100 mil habitantes, ou a taxa de positividade de casos ativos for maior que 10%, o risco de elevado de transmissão, ele acontece. Então, apesar da gente ter uma baixa testagem, uma subnotificação dos casos confirmados no Brasil, a gente sabe que a situação está alarmante, né? A gente tem visto recordes diários no número de mortes e internações. Então, assim, não dá, nesse contexto pandêmico, para permanecer com as escolas abertas. Manter as escolas fechadas também tem consequências graves para a sociedade, para os alunos, para as famílias, né? Como lidar com isso, então? Manter as escolas fechadas e tentar mitigar esses outros problemas. A gente sabe, né, que os bebês, as crianças, os alunos, alunas em geral, têm vivido situações de vulnerabilidade social e mental muito significativas e agravadas pela pandemia, né? Então, a gente traz algumas sugestões em relação a isso nesse momento de fechamento das escolas, né, da necessidade de fechamento. Um deles é a criação e manutenção dos cartões merendas ou auxílio, algum auxílio para a garantia de alimentação desses alunos e alunas. Uma outra proposta é o monitoramento da situação de vulnerabilidade social e mental e ações coletivas, intersetoriais, integradas, né? Essa é uma oportunidade da gente juntar profissionais de diferentes áreas que lidam cotidianamente com essas vulnerabilidades e o fornecimento de equipamentos e rede móvel para que todos os alunos e alunas possam ter acesso à educação remota, porque nós sabemos da desigualdade educacional que tem no país. Em que momento, quais seriam as condições que a gente poderia pensar numa reabertura das escolas? Quer dizer, vai ter que acabar totalmente com a pandemia, vacinar a população inteira, ou dá para pensar num retorno antes disso? A gente sabe, né, que as escolas são lugares que têm interações que envolvem grupos de pessoas por tempo prolongado e ambientes fechados. A gente sabe também que professores e funcionários dependem de transporte coletivo para o trajeto na escola, né? Então a gente sabe todos esses desafios que traz a abertura das escolas, né? A nota ela sugere algumas recomendações para quando as escolas abrirem serem levadas em conta. Uma delas é avaliar cada contexto para essa abertura, né? E que essa abertura ela seja realizada de fato numa conversa e em decisões coletivas com a comunidade escolar e numa integração entre saúde e educação, né? É importante que os protocolos eles tenham, sim, sejam elaborados a partir de critérios científicos, mas também de princípios pedagógicos, né? Não pode haver hierarquia entre as ciências. Tanto saúde quanto educação precisam estar juntas para pensar quais são as melhores formas naquele contexto de abertura das escolas.